Bem-vindos de volta. Nessa parte nós vamos continuar o exemplo da aula passada sobre regressão de primeiro grau. Na aula passada a gente terminou obtendo o valor da correção. Nessa aula nós vamos continuar obtendo as somas de quadrados. A soma de quadrados total é o quê? O somatório de todas as observações elevadas antes ao quadrado. Então, a gente subdividiu esse n aqui, que era o i em j. Então, a gente vai fazer o quadrado dos 12 elementos que a gente tem, todos os valores observados, e somar. Onde que a gente já tinha isso pronto? Né? Somatório do quadrado, no quadro auxiliar. Então, a gente pega no quadro auxiliar, subtrai a correção que a gente acabou de calcular, e a gente vai obter o quê? 14.695,667. Aqui já é um pouco diferente, porque lembra lá de tratamento? É o quadrado de i ponto. Quer dizer que aqui nesse somatório só tem o i igual a 1 até 4, que são os tratamentos. Não tem o j. O j foi antes somado antes de elevar ao quadrado. É isso que esse ponto está representando aqui, que é o somatório de todos os elementos em i do subíndice j. Então, todos os elementos, todas as repetições dentro daquele mesmo tratamento foram somados antes, depois elevado ao quadrado. E a gente repete isso até o último tratamento. A gente soma todas as repetições do último tratamento aqui também, eleva ao quadrado. Então, isso foi feito para os 4 tratamentos. E a gente divide por 3 de elementos somados. E subtrai a correção, dá 12.865. Na soma de quadrados da regressão, já é um pouco mais complicado. A gente vai pegar aquele beta zero que a gente estimou e vai multiplicar ele pelo somatório de y, todos os valores de y que a gente encontra no quadro auxiliar, e vai somar com o beta 1, beta i, se um for estranho, deixa eu corrigir aqui, multiplicado pelo somatório do produto de xy, que a gente também encontra no quadro auxiliar. E a gente vai subtrair isso tudo da correção. Deu 12.269,4. Então, a gente vê que a regressão ela não explica toda a variação que o tratamento explica. Então, matematicamente, tem uma falta de ajustamento. Agora, essa falta de ajustamento ela é significativa ou ela é simplesmente ao acaso? Nessa aula, nós utilizaremos 3 resíduos distintos. O resíduo do modelo de regressão, o resíduo do modelo classificatório, que inclui o tratamento e não parâmetros de equação, e a diferença entre os dois. Então, esse resíduo aqui, ele é maior. A gente vai decompor ele em um resíduo menor e a diferença entre os dois, que a gente vai chamar de falta de ajustamento. Então, como que a gente faz isso? O resíduo puro, a gente pode fazer que ele é o quê? Soma de quadrado total menos a soma de quadrado de tratamento. Igual ao modelo que a gente viu lá para delineamento inteiramente casualizado, lá no início da disciplina. Então, dá o quê? Essa soma de quadrado que a gente já calculou menos essa, se a gente voltar nos slides e buscar, vai dar 1.830,6667. A falta de ajustamento a gente pode calcular de duas formas, então eu vou deixar ela para depois. A soma de quadrados do resíduo da regressão é o que? Já é soma de quadrado total menos soma de quadrado da regressão. Porque a gente já estaria, nesse caso aqui, falando do modelo da regressão. E a soma de quadrado da falta de ajustamento pode ser o tratamento menos o da regressão, quanto que era o de tratamento, quanto que era da regressão. Aí dá o quê? 595,6. Então, essa é uma das formas. Uma outra forma seria a gente pegar essa soma de quadrado do resíduo da regressão e subtrair do
resíduo puro. Então tem duas formas. Então, se tem essa relação entre fórmulas, esse jogo de fórmulas, a gente também poderia usar em outro sentido para calcular a soma de quadrado do resíduo da regressão, somar a falta de ajustamento mais o resíduo puro. Então, somar esses dois juntos dão esse aqui. Então, isso aqui é uma decomposição do resíduo da regressão em uma parte que a gente chamou de resíduo puro e outra parte que a gente chamou de falta de ajustamento. O quadrado médio é a parte mais tranquila, porque basta a gente pegar a soma de quadrados e dividir pelos respectivos graus de liberdade. Então, a soma de quadrados da regressão dividido por 1 grau de liberdade, então é igual a ela mesma. A soma de quadrado da falta de ajustamento, nesse caso tem 2 graus de liberdade, dividido por 2 cai para metade. A soma de quadrado de tratamento dividido por grau de liberdade de tratamento são 4 menos 1, então isso aqui dividido por 3 fica 1/3 da soma de quadrado. Isso aqui é opcional porque essa soma de quadrado de tratamento a gente utiliza ela basicamente para a gente obter o resíduo puro, por diferença, né? Então, e qual que é o quadrado médio do resíduo puro? É a soma de quadrados dividido pelo grau de liberdade, que era 8. Então, fica a oitava parte dessa soma de quadrado. E o resíduo da regressão? O resíduo da regressão era maior, tinha mais grau de liberdade, né? À toa que a gente dividia ele em duas partes. Né? Então, ele é maior do que o puro, porque ele é o puro mais a falta de ajustamento. Então, fica o quê? Isso aqui dividido por 10 fica a décima parte, só dá uma vírgula, uma casa para a esquerda. Agora nós vamos calcular o F e obter também o F tabelado para a gente poder testar a hipótese se há ou não a falta de ajustamento. Quais que são os valores de F calculado e F tabelado a 5% de probabilidade? Então a gente vai chamar o F calculado aqui de F de FA, de falta de ajustamento, porque a gente, dependendo do resultado que a gente obtiver aqui, a gente vai fazer um outro teste F. Né? Então a gente precisa separar os dois. Então vai ser o que da falta de ajustamento? É o quadrado médio da falta de ajustamento dividido pelo seu testador, que vai ser o quadrado médio do erro puro. Então vai ser 297,8 dividido por 228,33333. Isso dá igual a 1,3014. Tem um valor bem baixo, mas assim, como que a gente vê se essa falta de ajustamento realmente não foi significativa? A gente tem que comparar com o F tabelado. Então, o F tabelado vai ser o que nesse caso? Um F com alfa e os seus graus de liberdade do numerador e denominador do teste. Então, 5% de probabilidade, 2 graus de liberdade da falta de ajustamento e 8 do resíduo puro. Então, se a gente for buscar na tabela, a gente tem que ir na coluna 2, segunda coluna, e na oitava linha. Na tabela é unilateral, 5% de probabilidade. Então, nós vamos encontrar o valor de 4,459, que é maior do que o valor calculado. Então, a gente não vai rejeitar H0. O que quer dizer? Que a falta de ajustamento não é significativa. Quais conclusões que a gente pode tomar, então, para os resultados desse exemplo? Que o F calculado é menor que o F tabelado, então não se rejeita H0 ao nível de 5% de probabilidade para o teste F. Ou seja, a falta de ajuste não foi significativa e o modelo linear de primeiro grau pode ser adequado. Então, a gente vai partir para o teste de novas hipóteses, que é o quê? Se o beta 1 é igual a zero, um H0, ou não, se ele é diferente de zero. Então, nós podemos proceder com o segundo teste, em que a gente também vai comparar um F calculado com um F tabelado, só que eles vão mudar. Nesse F, a gente vai calcular o que? O F da regressão. Vai ser o quadrado médio da regressão dividido pelo quadrado médio do resíduo da regressão. Então, 12.269,4 dividido por
242,6267. O resultado deu bem alto, né? 50,5690. Se a gente comparar com o F tabelado, então um F ao nível de significância alfa que a gente escolheu 5%, o grau de liberdade da regressão era quanto? 1, nesse caso, nesse modelo, e o do resíduo da regressão, para esses dados, para essa amostra, era de 10. Então, F, 5%. Se a gente busca na primeira coluna, então, grau de liberdade do numerador, primeira coluna, e na linha, grau de liberdade do denominador, décima linha. A gente vai encontrar um valor de 4,965. Então, o calculado foi maior do que o tabelado. Então, a gente rejeita H0 nesse segundo caso. Mas o que quer dizer rejeitar H0 nesse segundo caso? Então, o F calculado é maior que o F tabelado, então rejeita-se H0 ao nível de 5% de probabilidade para o teste F, ou seja, a variável independente exerce influência sobre a variável dependente conforme o modelo testado. Eu trouxe uma figurinha para a gente tentar entender melhor a falta de ajuste ou a falta de ajustamento. Vamos primeiro informar que todas essas figuras são iguais, só que algumas estão repartidas e outras não. Essa figura aqui vai representar a nossa soma de quadrados totais. Então, a gente pode fazer o que para decompor essa soma de quadrados? A gente pode ter um modelo que considera que ela vai ser dividida em uma soma de quadrados associado à regressão. Então, modelo de regressão e o resíduo. Então, a gente teria uma soma de quadrados associada ao resíduo da regressão, que é um E. A gente também poderia pensar de uma forma distinta, tentar analisar com um outro modelo, um modelo que não considera a regressão, ele considera como se a mesma coisa que a gente estivesse trabalhando com dados classificatórios e considera tratamentos. Então, a gente teria a soma de quadrados de tratamento e aí sobraria aqui a soma de quadrados do resíduo. A gente vai chamar esse resíduo de resíduo puro. Olha que coisa interessante. Se a gente pegar esses dois modelos que a gente obteve essa soma de quadrado, pegar o amarelo e subtrair o azul, sobra o que? Essa parte que está de laranja. Então, a soma de essa parte laranja vai ser soma de quadrado do tratamento menos a soma de quadrado da regressão. Mas se a gente pegasse também a área goiaba, esse erro que está aqui grande, né, para o resíduo da regressão, e subtraísse o erro puro, a gente também obteve o quê? Essa parte toda menos essa aqui, ia sobrar essa parte laranja. Então, a gente também poderia fazer que essa parte laranja é igual à soma de quadrados do resíduo da regressão menos a soma de quadrados do resíduo puro. Por que essa decomposição da soma de quadrados do resíduo da regressão em uma parte do resíduo puro e uma parte associada à falta de ajustamento é interessante para a gente? Por que a gente testa se essa falta de ajustamento ela é significativa ou não? Olha, vamos supor esses dois conjuntos de dados aqui, aqui a gente tem uma variação grande, não tem? Então, a gente teria, claro, que testar para ver se é um bom modelo para explicar, mas observando aqui, ele parece fazer sentido, mas parece também ter uma variação muito grande. Note que, mesmo que numericamente
a soma de quadrado do resíduo fosse igual a um outro modelo, vamos colocar aqui embaixo, ó, e vamos supor que os parâmetros também fossem iguais, a gente poderia ter um modelo muito diferente. Ó. Poderia ter um que os pontos estão todos aqui, ó. Aqui tem outros pontos, aqui tem outros pontos e aqui tem outros pontos. Então existe alguma explicação? Talvez a gente tenha que trabalhar com mais pontos para conseguir pegar uma variação que o nosso modelo não está enxergando. Por quê? Olha, não tem nenhum ponto abaixo da reta nesse nível. Não tem nenhum acima da reta nesse nível, nem nesse. Então pode existir às vezes um outro modelo que é não linear dos parâmetros, um modelo diferente que explica um fenômeno que está ocorrendo aqui. Ou pode ser em que não seja adequado essa modelagem, né, como níveis. Então a gente tem algum problema aqui, claro, que indica que a gente tem muita precisão nos pontos. Né? Se a gente tratasse como tratamento, a gente tem muita precisão. Ó. O resíduo é muito pequeno, o resíduo puro. Mas a falta de ajuste, ó, a distância desses pontos, da média desses pontos em relação à equação, é muito alta. Então essa equação provavelmente não é uma equação boa para explicar o que está ocorrendo aqui. Ó. Vamos ver um outro caso em que poderia ser, na verdade, talvez uma equação quadrática para explicar melhor o que está ocorrendo aqui. Ó. A gente poderia ter esses pontos aqui. Ó. Olha, você vê que você tem muita precisão nos pontos, mas você não tem precisão nenhuma da média desses pontos em relação à curva. Então, esse modelo provavelmente não é um modelo mais adequado. Existe provavelmente um outro modelo que explique melhor o fenômeno que está ocorrendo aqui. Então, a falta de ajustamento é interessante para a gente fazer essa decomposição entre a variação dentro e em relação à equação. Se eu só testar regressão, pode acontecer, nesse caso aqui, ó, que tem grande variação, mas que na média ó, a equação cobre a média dos níveis. Então você vê que, pensando em fenômeno, parece explicar bem, né? Ele pode acabar encontrando a mesma soma de quadrados de regressão que um outro modelo que você vê que não tem nada a ver, não explica um fenômeno que possa estar ocorrendo ali. Ó. Todos os pontos estão aqui, então às vezes a gente poderia calcular e dar a mesma soma de quadrados da regressão, mesmo soma de quadrado do resíduo. E se a gente não fizer a decomposição dessa soma de quadrado do resíduo, a gente não perceber que esse modelo não é um modelo adequado para explicar o fenômeno que possa estar ocorrendo ali. Outros testes interessantes que poderíamos realizar são testes T para os parâmetros do modelo. Para a regressão linear do primeiro grau, que a gente está fazendo aqui, nem é algo de outro mundo que vai mudar tanto a sua vida. Mas se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, com regressão do segundo grau ou uma regressão múltipla, a gente poderia ter mais coeficiente de regressão. Em vez de ter um só, que aqui a gente só tem o beta 1. Né? Então, no nosso H0 era o que no nosso teste F? Beta 1 igual a 0 ou beta 1 diferente de 0. Só que, se eu tivesse mais regressores, coeficiente de regressão, aí eu teria que fazer uma H0 diferente, né? Igual a beta 2, vamos supor que eu tivesse um terceiro aqui, ó, igual a beta 3, igual a 0. Só que a HA seria o quê? Só não H0. Então, ao menos um aqui, ou esse fosse diferente de 0, já rejeitaria H0. Então, esse teste vai ser muito interessante quando a gente tiver mais de um regressor, mas nada impede que a gente faça ele também aqui para o beta 1 e para o beta 0. Vamos começar com beta 1 e a gente vai usar então o que? O valor estimado
menos o populacional, que na verdade a gente não conhece, vai assumir que é 0, dividido pelo erro padrão associado à estimativa. Então, como que a gente obtém o beta 1? O beta 1 a gente já viu, que é o que? Soma dos produtos de desvios x, y dividido por soma dos quadrados de x. Então, esse resultado a gente já tinha obtido anteriormente, da 14,3. Então, o que vai entrar aqui vai ser 14,3. E a gente está testando se isso é igual a 0 ou não. Então, menos 0. E depois vai ser dividido pelo quê? Pelo erro padrão associado à estimativa, que pode ser obtido da seguinte forma: igual a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo da regressão, cuidado para não pegar o resíduo errado, dividido pela soma de quadrados dos desvios de x. Então, esse aqui a gente tinha calculado, dava 60, e esse aqui a gente também tem da ANOVA, que a gente já terminou de fazer, que dá 242,6267. Resolvendo essa divisão e tirando a raiz, vai dar 2,0109. Então, como que a gente resolve aqui? A gente vai pegar o 14,3 e dividir por esse 2,0109, que vai ser igual a 7,11. Então, temos a estatística calculada. Falta a gente pegar na tabela e pegar a tabela D bilateral 5%. Se você for usar a unilateral, aí vai ter correspondência com... na bilateral ele já faz o cálculo direitinho aqui para você. De 2,5 para um lado, 2,5 para o outro. Se você for pegar na unilateral, você vai ter que pegar na de 2,5. Caso você queira 5%, né? Então, quantos graus de liberdade a gente tinha no resíduo? 10. Então, que é o nosso testador, né? Então, 2,228. Então, 7,11 é maior do que o valor tabelado, então rejeita CH0. Então, o beta 1 não vai ser beta 1 igual a 0, né? H0. Não, ele não é igual a 0. Ele é diferente de 0. A gente pode rejeitar H0. Então, a vantagem desse teste, que eu vejo, a principal vantagem, seria quando você tiver muitos coeficientes de regressão. Porque, pelo menos mais de um. Porque aí o teste F não testou a mesma coisa. Outra coisa interessante é que ele te permite testar se o intercepto é igual a 0, enquanto o teste F está interessado nos regressores e não nos coeficientes de regressão e não no intercepto. Então HA beta 0 é diferente de 0. Então, a gente aqui no valor populacional a gente vai assumir 0 para o teste e no estimado a gente já tinha estimativa que o beta 0 é igual a quê? Y média menos beta 1 vezes x média, que tinha dado, a gente já tinha obtido anteriormente, 420,2667. Já o erro padrão associado à estimativa do beta 0 é um pouquinho mais complicado, que é o quadrado médio do resíduo, que multiplica, entre parênteses, 1 dividido por n, mais a média elevada ao quadrado dividido pela soma de quadrados dos desvios. Então, colocando aqui a média de x 23, aqui 1, o número de observações era 12, e a soma de quadrados dos desvios de x era 60. Então, 23 elevado ao quadrado dividido por 60, mais 1 dividido por 12, depois multiplica isso por 242,6267, tira a raiz de tudo, e aí dá 46,4691. Dividindo esse valor aqui de cima por esse valor de baixo, que é o que a gente tem aqui, porque isso aqui é 0, a gente vai obter o resultado dessa estatística calculada, que vai dar 9,04. Se a gente buscar também aqui 5% na tabela bilateral,
e 10 graus de liberdade, a gente vai obter aquele mesmo valor tabelado. E aí o calculado é maior que o tabelado, então se rejeita H0. Então o beta 0 sim é estatisticamente diferente de 0. Eu vou deixar uma dúvida aqui para vocês, mas eu não vou responder agora. Eu só vou responder na aula síncrona se vocês me perguntarem. Mas que eu vou ficar muito feliz se vocês já souberem a resposta ou conseguirem refletir e trabalhar em hipóteses que respondam essa pergunta. Por que para o teste T nós utilizamos a tabela bilateral e para o teste F nós utilizamos a tabela unilateral? Então, aguardo vocês com a resposta para essa dúvida na nossa aula síncrona. Para verificar se fizemos tudo certo, vamos utilizar o SAS e lançar os dados aqui. Data, entrada, input vai ser x e y. X vai ser a nossa independente, y a nossa variável dependente. E aí, cards para lançar os dados. Então, vamos lá. 20, 675, 20, 698, 20, 723, 22, 732, 22, 743, 22, 757, 24, 761, 24, 763, 24, 780, 26, 778, 26, 785 e 26, 795. Deu agonia, eu não corrigi isso aqui, corrigi, pronto. Proc print para imprimir os dados no resultado, na tela de resultados. E aí, se a gente quiser que ocupa menos espaço para caber na tela aqui de imagem, igual a gente está gravando, precisa desse espaço, deixar tudo junto, colocar arroba, porque aí ele continua a leitura na mesma linha, sem mudar para a linha de baixo, porque ele já encontrou todas as variáveis do input, né? Porque se eu não puser o arroba e deixar assim, ele lê essa e essa, x e y, e pula para a linha de baixo. Se eu puser o arroba, ele continua lendo na sequência. Então dá para ocupar menos espaço aqui. O problema do arroba é que se você cometer algum erro, mudar a sequência de leitura, fica igual aquele tipo de mutação que é adição ou deleção, que muda todo o resto para frente. Onde que é pego, né? Agora, além disso, eu vou criar aqui algo chamado FA. E FA vai ser igual a X. Então, FA vai se apresentar a nossa falta de ajustamento. O nosso X, ó. X é igual a independente, Y é igual a dependente. Aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos usar um proc glm. Você vai pensar, por que não proc reg? Porque a gente vai precisar do glm para fazer algo específico aqui. Data igual a entrada. E aí a gente vai pôr no class o FA. Não vou chamar ele de trat, porque se eu pusesse ele sozinho, ele me retornar todos os valores que eu espero para análise, onde eu coloquei tratamento lá nos gráficos, na tabela da nova que vocês viram. Aqui vai ser um pouco diferente, porque eu vou pedir para ele o x antes, que o y está em função do x no modelo, e depois do FA. E na soma de quadrados, que eu sempre falo para vocês pegarem o soma de quadrado tipo 3, quando vocês fazem
curso comigo, porque tem menos chance de vocês errarem, se tiver problema de desbalanceamento e tudo mais. Nesse caso aqui, a gente vai ter que usar 1. Porque se tiver algum problema, a maioria dos casos vai coincidir, 1 com a 3. Mas se tiver algum caso que tem problema, nesse caso a gente quer que primeiro ele calcule a soma de quadrados de x, ele faça hierarquicamente. Então ele dê prioridade a x e só depois que ele fizer x ele faça para FA. Porque eu não quero a do tratamento. Eu quero a da falta de ajustamento. Então ele vai, na hora que ele for calcular, ele já vai ter tirado a soma de quadrados de x. Então por isso que eu tenho esse interesse aqui. E aí eu vou pôr o run. Então eu posso até pôr um título aqui, ó, para ficar mais organizado, porque essas análises vão ter muita coisa, né? Title banco de dados. Aí, ó, copio aqui, colo aqui. Falta de ajustamento. E aqui a gente poderia repetir. Se eu quiser também conferir com o tratamento, eu só copio isso aqui, ó, colo de novo e tiro o x. Então, aqui na verdade o próximo eu vou usar outro comando para vocês acessarem mais tipos de análise da regressão. Tá bom. Então aqui eu vou usar o reg. E aí eu tenho que tirar o class aqui, que ele não opera com o class, eu nem preciso dele mais. Tirar, não vou deixar só no quadrado, vou deixar só que eu quero y em função de x. Então salvo e rodo. Então temos aqui a nossa x, a nossa y e o FA criado para a gente poder extrair a falta de ajustamento. Então aqui nós temos a falta de ajustamento não foi significativa. E quando a gente vai para análise de variância, tanto do modelo quanto quando a gente vê o teste para a inclinação significativos. E se eu quisesse ou mudasse aqui, ó, o x de posição com FA, o que aconteceria? Vamos rodar aqui para a gente ver. Ó, nesse caso, ele pegou toda a soma de quadrado para o FA, como se fosse tratamento. E na sequência, para o x não ficou nada. Então não se esqueça de sempre pôr antes a inclinação e depois a falta de ajustamento. E utilizar a soma de quadrados do tipo 1. Obrigado pela participação. Até a próxima.